Além do mais, disse ele, o Senhor Jesus é quem é o motivo dos meus sentimentos. Não faz sentido eu ter ele em mim e viver como se fosse um moribundo sem motivos para ser feliz. Quem são os fortes, senão aqueles que carregam seus próprios fardos? Nós estamos finalizando uma série de sermões onde nós tratamos do crente forte, do crente espiritual. O texto que nós estamos lendo é esse de Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E aqui nós estamos no versículo 5, meditando nesta parte da mensagem. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E eu pergunto para vocês, quantas coisas você trouxe hoje aqui para o Senhor Jesus Cristo? Quantas coisas em expressão de gratidão? Você pode enumerar as coisas que você tem hoje a agradecer ao Senhor? Ou será que são mais queixas do que agradecimento? Será que você tem mais aborrecimento do que satisfação na sua vida? Você é uma pessoa triste ou você é uma pessoa contente? É isso que nós veremos hoje. Na ocasião passada nós falamos de um coração perverso que tem um potencial imenso de contaminar aqueles que têm bons corações. Daqueles que com seu mal te fazem cair também na maldade deles, induzindo você a ser uma pessoa vingativa, uma pessoa odiosa. Se teu irmão escolheu a amargura, se ele escolheu ser duro de coração e uma pessoa amargurada, ainda que ele descarregue toda essa amargura sobre você, você não é obrigado, nem deve levar nenhum resquício daquela amargura que ele está trazendo para você. Porque existem muitas pessoas que são assim. Elas procuram por depósitos. Elas saem por aí, saem já de sua casa com o coração amargurado, com ódio de tudo e de todos, querendo falar mal de todas as pessoas. E quando ele te encontra, essa pessoa começa a dizer: ó, tu viu fulano, fulano é assim, e começa a descarregar um monte de rancor e amargura sobre você. E muitas vezes você recebe aquilo, você saiu de casa em paz, contente, e daí quando você encontra com essa pessoa, ela descarrega em você toda aquela amargura, e você se torna uma pessoa amargurada também. Na mesma hora, aquela paz some, você leva consigo. Então é isso que nós tratamos anteriormente. Hoje nós trataremos do oposto, daquelas pessoas que vivem a lamentar, lamuriar, que vivem se sentindo vítima a todo momento, e por se sentirem vítima, possuem um espírito de tristeza, de pessimismo, de desilusão, e por onde essas pessoas passam, elas também saem contaminando aqueles que estavam com alegria no coração, estavam com ânimo. Então essa pessoa, quando encontra com você, começa a falar de doenças, começa a falar de problemas, começa a falar da vida terrível e triste que ela sente. Ela não tem
um motivo ou notícia para te dar que seja de bom ânimo, que seja de alegria. O que ela faz é só descarregar sobre você a tristeza que ela resolveu viver eternamente. E isso pode se contaminar. Você também pode viver uma pessoa triste de tanto receber aquelas informações, se você não souber lidar com isso. O fardo do teu irmão, ele é só dele e de mais ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que cada um leva o seu próprio fardo. Acima ele disse, olha, nós devemos levar a carga um dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Como conciliar isso? O fardo é teu e só você carrega, ou a carga do teu irmão você deve carregar também? Bem, meus irmãos, uma pessoa amargurada ou uma pessoa odiosa, uma pessoa triste, ela precisa da tua ajuda, ela precisa da tua orientação, da tua instrução. Vós que sois espirituais, então repreendei o teu irmão com espírito de brandura. Então é isso que você precisa fazer, levar a carga do outro. É isso, você sair em busca de ajudar aquela pessoa, ou que é amargurada por causa do ódio ou da tristeza. Então você estende a mão para ela, é o que você precisa fazer para levar a carga com ela. Você ora por ela, você orienta ela. Mas se ela persiste em permanecer naquela situação, se ela não demonstra interesse em ser ajudada, ou não está interessada em mudar aquela condição dela, você precisa bater o pó daquela tristeza e seguir em frente. Veja quão terrível é um espírito abatido. Provérbios capítulo 15, o versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então é perigoso isso. Você dar atenção à tristeza, você focar na tristeza, é muito perigoso. O seu espírito vai se abater. Existem sim pessoas de alma seca, que por onde passa seca qualquer cantil de refrigério de alma. Existem pessoas assim. Nós precisamos entender que essas pessoas, elas devem ser ajudadas sim, mas até o momento em que elas querem ser ajudadas. O fardo do teu irmão, só ele precisa levar. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui, que você tem um limite para ajudar, você tem um limite para carregar a carga do seu irmão. A alegria é um dom de Deus, que Ele deu ao cristão. E se ele despreza este dom que Deus deu, e não se vale dele para o seu benefício, e para o benefício do seu próximo, este se tornará também seco, e ele se tornará também uma pessoa amargurada. Entenda, a alegria é um dom, e ela você já possui. O problema é que muitos negligenciam o dom da alegria, porque cada um levará o seu próprio fardo. Acredite, só as tuas obras serão reconhecidas por Cristo. O que teu irmão vive, pensa, faz ou deixa de fazer, de bom ou de mal, é dele. E ele se encontrará com Cristo com o seu fardo. Se é um bom fardo, glória a Deus por ele e pela vida dele. Mas isso não vai influenciar em nada com o teu fardo. Sua responsabilidade é alertar, é estender a mão, é orar, como eu já disse. Mas você não pode levar com você a tristeza que aquele irmão resolveu abraçar. Durante muito tempo eu vi um pequeno irmão afligir a sua alma assim. A cada vez que ele tinha contato com uma pessoa triste, ele passava também a ser uma pessoa triste.
E ele vivia triste o tempo todo, porque ele sempre ia conversar, ele era muito procurado pelas pessoas, e essas pessoas, quando o procuravam, contavam dos seus problemas, de suas lutas, e tristes, desabafavam com ele. O que ele estava fazendo? Assumia aquela dor, aquela demanda, e vivia triste também. De repente eu percebi que ele já não estava mais triste como estava antes. Isso me deixou curioso e eu perguntei a esse irmão o que o fez mudar. A resposta dele foi o seguinte: eu não tenho o direito de caminhar triste de alma por aí. Pessoas podem se influenciar com minha tristeza e eu não quero ser motivo de desânimo para ninguém. Ou seja, ele começou a entender que a responsabilidade dele como cristão era muito maior do que ele pensava. Ele disse: olha, à medida que eu me entristeço com esse irmão aqui, no momento que ele está desabafando, é bom, porque nós devemos chorar com os que choram. Mas se eu já aconselhei, se eu estendi a mão e disse que estou disposto a ajudar, e agora eu me levanto para seguir a minha caminhada, eu não posso levar a tristeza daquele irmão comigo, porque eu posso encontrar com outras pessoas que precisam de ânimo, e como um amargurado de espírito animará alguém. Além do mais, disse ele, o Senhor Jesus é quem é o motivo dos meus sentimentos. Não faz sentido eu ter ele em mim e viver como se fosse um moribundo sem motivos para ser feliz. Então o que ele disse foi o seguinte: olha, se Jesus é o motivo da minha alegria, dos meus sentimentos, por que eu vou deixar que algo interrompa essa minha relação com ele? Como se eu não tivesse motivos para ser feliz. Ele me falou ainda que seu dever diante de Cristo era chorar com os que choram, até que eles entendam ou encontrem motivos para satisfação em Cristo. À medida que estes são consolados, seu dever é levantar-se com ânimo, para não levar desânimo aos que contam com ele. Então você, cristão, tem essa responsabilidade de ser feliz, de ser contente, de ser alegre, tanto por você, quanto pelo seu irmão, para que você não coloque sobre eles uma carga desnecessária. Eles precisam de uma palavra de ânimo e eles precisam ver no seu olho, na sua expressão, que de fato você é feliz. Se você não é feliz em Cristo, mesmo com as tribulações que você passa, você não vai poder ajudar ninguém que esteja triste. Quem vai confiar? Quem vai confiar em uma pessoa que pede para que você se levante se ela está caída? Portanto, é certo que você tem o dever de chorar com aqueles que choram, como diz Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso que você precisa fazer. Agora, até onde existe um limite para isso? Você deve chorar eternamente com aquele que chora. E como seria isso? Meus irmãos, o momento do crente cair em tristeza é quando ele cai de joelhos. Ele deve lamentar e chorar com os que choram. É quando ele estiver na companhia dessa pessoa que precisa de ajuda, dessa pessoa que está chorando, ele deve abraçar essa pessoa e chorar junto. Mas à medida que ele se levanta dos seus joelhos, ele tem que confiar que agora o Senhor ouviu suas orações, de que agora é com o Senhor, que o Senhor vai socorrer aquele irmão que está aflito, e ele seguirá em frente, feliz, alegre, contente no Senhor. Existem pessoas, no entanto, que não conseguem enxergar em Deus motivos para se alegrar em meio às suas aflições. Vocês acreditam nisso? Existem cristãos que não conseguem enxergar motivos para se alegrar em Cristo. Eles só encontram motivo para se entristecer. E isso é mal, meus irmãos. Porque será que Deus é um pai tão perverso assim quanto ele pensa que é?
O Senhor Jesus Cristo disse: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas entendam o que é isso. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: olha, eu não posso ser comparado com vocês. Ainda que vocês, sendo maus, conseguem fazer coisa boa, o que dirá do Pai Celestial? Será mesmo que você não tem motivo para ser feliz? Ou será que você é apenas mais um ingrato, que só vê motivos para se entristecer? Lembram-se de Samuel e Saul, a relação de amizade entre eles? Samuel amava muito Saul, e ele queria o bem de Saul. Só que Saul só queria o caminho do desvio, da perversão. E o que Samuel fez? Deus o levantou para repreender. E Deus disse a Samuel: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Percebem aqui? Samuel ficou triste porque soube que Deus se indignou contra Saul e orou triste. A postura é essa. Você tem que orar pelo seu irmão fraco, pelo seu irmão caído, pelo seu irmão triste, pelo seu irmão em pecado. Agora aqui, Samuel passou a ter uma pena eterna de Saul. Observe, nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então ele continuou com aquela tristeza no coração. Ele continuou focando naquela pena, naquela amargura, porque o Senhor tinha rejeitado Saul. Veja o que o Senhor diz a Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja rei, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Falando de Davi. Mas observe que Deus dá um basta nisso. Até quando você vai ficar nessa tristeza? Você tem uma caminhada a fazer. Será que você vai ser eternamente triste, impedindo que a missão seja executada como ela deve ser? Meus irmãos, existe uma obra gloriosa que Deus confiou a cada cristão, e esta não pode ser interrompida por nada nem por ninguém. Quer ver o quanto a obra de Cristo ela é e deve ser priorizada? Veja o que diz aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Veja o que diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui Jesus Cristo começou a mostrar o que é que você vai encontrar pela frente se você segui-lo. Problemas, dificuldades. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Uma obra mais urgente existe. O seu pai, o enterro do seu pai não vai ser desprezado, porque tem muitos que farão isso. Mas você que foi chamado por mim, você que é meu discípulo, foque na obra que você tem que realizar. Então o Senhor Jesus Cristo dá também esta ordem mostrando que
de todas as prioridades que você tem que ter, prioridades boas e honrosas, a maior delas é salvar almas, é salvar vidas. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês percebem o quão sério é você ser um cristão? Vocês percebem que nada pode interromper a caminhada de vocês? E que o que mais interrompe a caminhada de vocês são sentimentos que vocês alimentam no coração. Coisas que vocês começam a priorizar e colocar acima do que verdadeiramente importa, o Evangelho do Senhor. Então, raivas, discórdias, tristezas, angústias, são coisas que vêm sobre você para interromper sua caminhada. E você não pode se dar o direito de interromper a obra que Cristo te confiou. Quer saber por que você não pode levar com você a carga de espírito abatido do teu irmão? Quer saber? Observe o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Percebem? Isso não é só para você. Um coração alegre é bom remédio para a tua alma, mas também para o do teu irmão, que pode ser motivado, influenciado pela tua alegria. Mas o teu espírito abatido fará os teus ossos secarem. E pode também fazer isso com um dos teus irmãos. Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Imagine você saindo daqui com tristeza e com abatimento de espírito. Imagine você saindo daqui com o espírito abatido. Ninguém vai te suportar. Você, como cristão, precisa ser uma pessoa suportável, agradável, para que te ouçam. Mas se você só tem abatimento de espírito para ofertar, quem vai suportar um fardo deste? Cada acontecimento em sua vida se torna um fardo, uma mudança em tua vida. Cada acontecimento com você, ele se torna em um fardo, porque traz mudanças para a sua vida. O fardo do orgulho e da altivez pode ser um reflexo dos elogios que você recebe das tuas conquistas. Isso pode se tornar um fardo. Algo que deveria fazer você glorificar a Deus pode te tornar orgulhoso e arrogante. Olha, como você é bom, como você trabalha bem. Nossa, você é uma pessoa excepcional. E isso pode te corromper e você tornar sobre você um fardo. O fardo do orgulho, da arrogância. E é isso que você vai levar com você no dia de Cristo. Já a amargura de espírito pode ser reflexo também das críticas e dos fracassos que você recebe. Uma pessoa que não sabe lidar e não entende o valor da crítica e dos fracassos, ela pode também se aborrecer, se irritar, se tornar triste e amargurada, porque fulano falou mal de mim. Eu não admito isso, alguém falar mal de mim pelas costas, nem pela frente. E essa pessoa se torna amargurada quando descobre que alguém falou mal dela. E vai levar esse fardo da amargura consigo, diante de Cristo. E não adianta fazer como fez. Repito o que eu disse no sermão anterior. Não adianta você fazer como Adão fez. Foi a tua mulher. Nem como Eva fez. Foi a tentação de Satanás. Você pagará pelo teu fardo. E só você levará o teu fardo diante de Cristo. Sendo assim, quero terminar dizendo para os irmãos: o problema não está nas coisas que acontecem com você, mas no que você se torna quando elas vêm sobre você. A tua reação às coisas é que importa. Não é as coisas que acontecem contra você,
que importa, mas é a tua reação a elas que importa. O teu fardo pode ser de honra ou de desonra. Você que escolhe qual levará consigo no dia de Cristo. Mas é o teu fardo que você levará. Se você quer se influenciar pelas coisas que acontecem e ser uma pessoa amargurada ou odiosa, é uma escolha tua, e esse fardo você levará com você. Mas se você quer ser uma pessoa centrada em Cristo e levar o fardo da alegria, ou com alegria, você de fato terá aprendido com Cristo. Observe o que ele diz a respeito do fardo, do gozo e da alegria. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, talvez vocês estejam carregando o fardo de vocês, o fardo da arrogância, do orgulho, da amargura, da tristeza, mas Cristo vos convida para levar o fardo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí você vai achar descanso para a alma, para a sua alma. Ah, mas eu não consigo, eu estou triste o tempo todo. É porque você não tomou o fardo de Cristo. Você tomou o jugo que é teu, o jugo do pecado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É por isso que a palavra ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de cada um de vocês. Basta vocês conseguirem enxergar que muitas coisas boas Ele tem feito, e até aquelas que você julga por ruins, são boas para o teu crescimento e a tua maturidade em Cristo. Que Deus abençoe aos irmãos, e que os irmãos consigam discernir que tipo de fardo vocês querem levar diante de Cristo no dia do juízo. Deus abençoe a todos.